professores, como vocês estão? Estamos aqui, mais uma TPC, né, do Núcleo Pedagógico. Essa TPC, especialmente, a gente vai trabalhar com vocês algumas questões, né, a gente está aí, já chegou no final do bimestre, a gente já desenvolveu um trabalho com vocês, e hoje o tema da nossa TPC é analisando indicadores para apoiar as aprendizagens. Hoje aqui comigo está a Luciane, PCNP de Tecnologia. Olá, Luciane. Olá, professores, tudo bem? Vamos aqui junto, eu e Fê, para a gente tentar um pouquinho mais, avançar um pouquinho mais nessa trilha formativa com vocês duas ATPCs, ok? Então, vamos continuando, Fê, e a gente vai batendo uma bola aqui durante a nossa ATPC. Vamos lá. Legal, Lu, obrigado. E aí, vamos relembrar um pouco, né, do que a gente trabalhou nessas ATPCs do Núcleo Pedagógico, né? Vamos considerar que a gente foi fazendo um caminho, um percurso, né? A gente sabe que é complicado, a gente tem um trabalho a cada 15 dias, mas a gente tentou manter aí nessas ATPCs com vocês uma sistemática de discussão, né, dentre o que estava acontecendo na escola, das ações que vocês tinham, né, dependendo do período que acontecia a TPC, a gente desenvolvia uma temática e tentava aproximar as discussões da EFAP com o que vocês estavam fazendo na escola. Então, a gente começa discutindo as habilidades essenciais, né, o que são as habilidades essenciais, o que são as habilidades de suporte, como que a gente trabalha, né, com habilidades essenciais e habilidades de suporte, para entender qual é o nosso trabalho com o currículo, entender qual é o nosso trabalho com as habilidades que são necessárias para esse bimestre, né, que a gente já vem falando disso, o que é habilidade essencial, desde 2020. E aí, a gente desenvolveu uma discussão, né, entendendo o que são as formações que acontecem, né, nas ATPCs, por que a gente discute essas sequências de atividades, né, o que significa todo esse percurso que vocês fazem na escola. Então, a gente começou discutindo isso, apresentando isso para vocês, depois a gente passou para a avaliação formativa, né, entender como que esses materiais de apoio que a gente utiliza, como que o trabalho de vocês pode ser avaliado, como que a gente constrói uma avaliação, como que a gente pensa o trabalho que está sendo desenvolvido na escola. Por fim, a gente chega nos instrumentos avaliativos, né? Ou como que eu vou fazer a avaliação desse trabalho? Como que eu vou fazer, vou entender a aprendizagem do meu estudante, vou entender o percurso que o meu estudante está passando. É fundamental que a gente perceba que o processo ensino-aprendizagem, ele é feito de etapas, de ações, mas a gente precisa parar para analisar. E esse momento dos instrumentos avaliativos seria para a gente poder entender como que está o aprendizado do meu estudante e quais são as ações que eu posso tomar a partir daí. Para hoje, a gente entender como que os indicadores que se formam a partir dessas avaliações, a gente pode encarar e analisar, né? Então, a nossa TPC hoje, ela é essencialmente sobre como que a gente pensa o trabalho que a gente desenvolveu com os nossos estudantes, tá certo? Então, os objetivos da nossa discussão aqui hoje com vocês é exatamente esse, né? Contribuir para o diagnóstico das aprendizagens dos estudantes, né? Entender como que a gente faz essa análise dos indicadores de aprendizagem e preparar vocês, professores, para a organização da SEI, né, que é a Semana de Estudos Intensivos, e do Conselho de Classe Ano Série. Então, hoje, a gente quer discutir com vocês essas questões que envolvem os indicadores do trabalho formativo que a gente estava discutindo na última TPC, né? Lembrando que a gente teve um intervalo aí, por causa da semana das discussões com o novo ensino médio, né? Todo mundo teve que parar para ver as formações, então a gente não teve a TPC na semana anterior, então a gente só está tendo a TPC agora, então teve um intervalinho, mas a gente está pensando nesse percurso formativo, tá? Então, para a gente começar o nosso trabalho hoje,
é importante a gente pensar assim, né? Como que a gente faz o diagnóstico dessas habilidades que devem ser retomadas e que são necessárias para o desenvolvimento dos estudantes, né? Quando a gente está discutindo isso, a gente precisa levar em consideração qual que é o papel da avaliação, né? Quando a gente discute qual é o diagnóstico que a gente tem que fazer do trabalho com essas habilidades, a gente precisa entender o que a avaliação significa para a gente. Então, principalmente, pensando que a avaliação é um processo de produção de informação a respeito da aprendizagem do estudante, né? Quais são as necessidades que ele vai ter de recuperação, de reforço dessas aprendizagens, né? Então, entender também que é uma própria análise do nosso trabalho prático na sala de aula. E daí a gente pode pensar em quais são as metodologias que a gente precisa mudar no nosso processo de trabalho com o aluno, né? Então, esse trabalho que a gente tem de fazer esse diagnóstico das habilidades, ele precisa ser um trabalho que a gente vai ficar sempre voltando para o que a gente fez, voltando para o que o aluno aprendeu, como ele aprendeu, né? Então, é um caminho que a gente precisa aprender a percorrer, né? Um trabalho de análise do nosso trabalho, um trabalho de análise do aprendizado do estudante, né, aluno? A gente precisa pensar em todos aqueles instrumentos que a gente usou, né? Tudo aquilo que eu usei para observar o progresso, o processo, o avanço do aluno, a aprendizagem, a trilha que ele tem, o processo de aprendizagem. Aquilo tudo tenho que ter registros, eu tenho que observar. Por quê? Toda a sondagem que eu fiz, rubricas que eu utilizei, provas que eu utilizei, a autoavaliação do aluno, tudo que eu fiz, atividades, todas elas me dão insumo, elas são dados, né, riquíssimos, que vão me proporcionar o quê? Eu traçar o percurso de aprendizagem de cada um dos estudantes da turma. Eu sei o que cada um aprendeu, de que maneira, em que tempo de aprendizagem ele está. Por isso que eles são riquíssimos, né? Então, como é que eu diagnostico as habilidades? Por meio desses, por meio de toda essa observação e esses instrumentos que eu fiz. Né? Se eu não tenho tudo isso muito consolidado e registrado, eu não vou conseguir ter tantos dados assim para realmente traçar um diagnóstico que me permita isso que o Fê falou, a continuidade, de que maneira eu vou continuar o processo, o progresso das aprendizagens desses meus alunos, né? Então, é nesse sentido que a gente vai começar a dar uma exploradinha um pouquinho nisso tudo, né, Fê, nesses dados. Vamos lá? Isso. E aí, a gente precisa entender que a gente tem duas formas de fazer uma análise desse processo de ensino-aprendizagem, né? Então, a gente tem um processo que ele é geral e a gente tem um processo de análise que ele é individualizado, né? No geral, a gente vai entender como esses instrumentos, eles estão no todo, no coletivo, né? Então, a gente rever os processos avaliativos, a gente entender o cenário e o contexto do processo de aprendizagem, né? A gente está falando de pandemia, a gente está falando de um período extremamente conturbado. O aluno aprende do mesmo jeito? Né? A gente vai dar a mesma aula que a gente dava antes? Então, a gente precisa parar para entender também o contexto da situação daquela prova, né? Daquela avaliação, daquele teste que a gente está fazendo. A gente precisa entender como que isso cabe nesse contexto novo que a gente está propondo isso para o nosso estudante, né? A gente está falando também, quando a gente está falando de uma análise generalizada, da gente reconsiderar as conclusões que a gente teve nos conselhos de ano classe série anteriores, né? Então, quais foram as discussões que a gente teve em relação àquele aluno no primeiro bimestre? A gente está pensando do mesmo jeito agora no segundo bimestre? Então, a gente precisa fazer essas ponderações. Não é tão simples assim, não é só chegar e falar assim, não aprende, não quer nada, não quer saber. Não, a gente precisa levar em consideração muita coisa, né? Esse processo avaliativo corresponde à necessidade desse estudante? É óbvio que a gente não consegue fazer um processo avaliativo diferente para cada estudante, cada um tem uma necessidade, mas a gente consegue entender como que a gente pode explorar essa avaliação de uma maneira diferente,
como a gente pode construir outros processos ou outras formas de análise para diferentes estudantes, né? A gente precisa fazer uma contextualização do que está acontecendo ali, né? Então, a gente, pensando numa maneira geral, né, o que é o meu processo avaliativo, qual é o contexto que está acontecendo e quais as discussões que eu já tenho acerca desse assunto, desses processos de aprendizagem, eu posso construir uma análise diferente dos dados que eu tenho, né? Na forma individualizada, a gente precisa entender o resultado específico do estudante, né? Entender o contexto desse estudante e a sua situação emocional, né? A gente tem que considerar também as defasagens que esse estudante vem trazendo ao longo do tempo, para a gente conseguir identificar as condições que a escola vai oferecer para esse processo de aprendizagem. Todos esses dados que a gente tinha, toda a intencionalidade pedagógica que o professor tinha para tudo aquilo que foi planejado, né? Como é que isso tudo vem junto com tudo isso que o Fernando falou? As questões de contexto, de como eu estou, de como é que cada um aprende, tudo isso. Todos esses dados, essas análises precisam ser consideradas, né? Para que a gente possa traçar realmente planos que atinjam aqueles alunos que estamos ali naquele momento, as necessidades que cada aluno tem, tá? Então, vamos dando continuidade para a gente poder ver como é que são esses indicadores, né, Fê? Do que a gente está falando, né? Como que a gente pode produzir, né, e sistematizar para conseguir fazer uma análise desses indicadores, né? Então, a gente primeiro, definindo o objetivo, a gente colhe esses dados e a gente tem duas análises, né? Quantitativa e qualitativa. E aí, quando a gente está falando de qualitativo e quantitativa, a gente precisa entender que são análises muito distintas, né? Uma coisa é entender quantos alunos fizeram AP. Outra coisa é entender a qualidade do que os alunos fizeram na AP, né? Entende que são análises bem diferentes, então a gente precisa diferenciar isso. Então eu sei que 92% dos meus alunos fizeram AP, mas eles foram bem? Eles estão mal? Né? Qual é o trabalho que eu vou desenvolver a partir disso? Né? Então é essa discussão que a gente vai fazer aqui. Entender se a participação deles foi uma participação boa, foi uma participação ruim, por que foi boa, por que foi ruim, né? Trazer essas discussões que a gente estava fazendo no slide anterior, né, de contexto, de o progresso desse estudante ao longo do tempo, a defasagem que trouxe. Então, a gente precisa encaixar a forma de avaliar com tudo isso que acontece na nossa escola, o que acontece com esses estudantes. E a definição desse objetivo é importantíssima, né, Fê? Porque, assim, eu tenho muitos indicadores, mas será que eu preciso usar todos eles? Quais realmente são os indicadores que vão servir a esse meu objetivo? Né? Como é que eu vou pegar esses dados, transformar em indicadores e realmente analisá-los? Aonde eles convergem, né? Aonde que eles convergem, ou aonde eles divergem, como é que a gente já está falando, né? Então, assim, eu não posso pegar todos, eu tenho vários indicadores, mas eu não posso pegar tudo eu não vou conseguir. Então, realmente, eu preciso definir muito bem esse meu objetivo para definir quais são os melhores ali para aquilo que eu quero naquele momento. De repente, eu quero analisar as habilidades concretizadas, então tá, para essa análise de habilidades concretizadas, realmente quais são os dados que vão indicar possibilidades para que eu determine se o aluno aprendeu ou não, e para que eu possa fazer intervenções, né? Como é que eu consigo fazer, como é que eu comparo, como é que eu faço eles podem divergir ou não, ou converger. Isso a gente vai dar uma olhadinha agora mais para frente, né, no próximo slide. Como é que eu analiso, como é que eu faço tudo isso? Eu preciso ter uma organização desses dados. Lu, então, eu acho que é importante, antes da gente ver quais são esses indicadores, a gente falar um pouco da importância de colocar esses dados numa planilha, né? A gente criar uma planilha para esses dados, construir gráfico. Isso ajuda muito a gente a enxergar esses problemas, fazer uma análise mais aprofundada,
né? Porque às vezes a gente não consegue... Ah, tá bom, aqui, ó, 92%, ok, perfeito. Mas o que significa esses 92%? Né? Às vezes eu preciso pegar lá um histórico desses dados. Né? Vou pegar a AD, vou pegar os dados da primeira P, da segunda, vou comparar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou jogar aqui, construir um gráfico, consigo analisar um histórico, consigo analisar essas convergências e divergências. Porque a gente tem muitos indicadores aí. A gente tem vários indicadores que a gente pode criar na nossa escola. Né? Mas a gente precisa entender como que a gente utiliza cada um deles. Né? Quando a gente está falando aí de vários indicadores que a gente tem a plataforma do CAED, né? A gente tem lá o resultado da AD, a gente tem a AP, a gente tem até as sequências digitais. Exato, né? As sequências digitais a gente pode utilizar para fazer uma análise da aprendizagem do nosso estudante, né? Outro fator que é muito comum, né, as avaliações dos professores, a gente tem isso, né, no dia a dia, no nosso trabalho, desenvolvimento da nossa escola. Todas elas, né, Fê? Oi? Todas elas, todas as avaliações, aquilo que a gente já falou, todas que aquela que eu fiz observações do processo de aprendizagem do meu aluno, não são apenas as provas, são as observações, as sondagens, as atividades diversas que eu usei, as rubricas de avaliação que eu usei, a autoavaliação com os meus alunos, todos esses instrumentos, eles podem gerar dados, devem gerar dados que serão agora transformados em indicadores para que a gente possa determinar como está o processo de aprendizagem de cada um de nossos alunos, tá? E essas outras atividades envolvidas, né, que a gente colocou aí, observação, né, quais outras atividades eu tenho? Nós temos, por exemplo, o Centro de Mídias, né? Quem assiste, como é que é a participação, assistir ao Centro de Mídias, desenvolver como é que chama? Aquelas tarefas do Centro de Mídias, a gente tem um outro indicador que a gente também pode utilizar, mas de que maneira? Como é que a gente trabalha com todos esses tipos de indicadores? Quem é que conversa com quem e de que jeito, né? Agora, como a gente vai dar uma olhadinha, partindo do CAED, como é que a gente pode fazer isso? Que indicadores a gente pode usar ali, né? Porque é isso que a gente falou, que podem convergir ou divergir de tudo isso que a gente está falando, tá? Então, conhecendo o sistema, né? A gente tem disponível para a gente o CAED. Lá no CAED, ele divulga alguns dados para a gente da participação dos estudantes, né? E também do desempenho desses estudantes. Então, é importante a gente entender em que nível de análise a gente vai fazer isso, né? Uma análise de dados qualitativos e de dados quantitativos. Então, lembrando de tudo que a gente vem discutindo aqui hoje, como que a gente pega esses dados e entende esses dados, né? Então, primeiramente, a gente tem os de participação, né? Então, aí tem a taxa de participação. No caso, a gente está vendo língua portuguesa 9º ano, né? A taxa de participação dessa sala é 48%. Né? E a média de itens respondidos, 24 de 26. Né? Então, é um item quantitativo. Né? A gente vai considerar o percentual do estudante que respondeu pelo menos um item no caderno de testes. Como é que eu posso, né, comparar? Com quem que eu posso comparar esse dado aí, por exemplo, o índice de participação? A escola tem outros índices, outros indicadores. A gente tem uns indicadores de engajamento participativo dos alunos, não é? Eu posso, esse índice do CAED pode estar sendo utilizado para fazer uma análise com aquele dado. Será que esse índice aqui de 48% é muito diferente daquele que eu tenho de engajamento dessa turma, que a escola faz toda semana? Será que está muito divergente ou será que eles estão convergendo para o mesmo dado muito próximo? Né? Se eles estão muito próximos, maravilha. Supõe-se que a gente faz um trabalho que esteja atingindo a todas essas as possibilidades de trabalho do aluno, onde eu posso estar verificando o aprendizagem, elas estão ali convergendo. Agora, se ela diverge demais, muito provavelmente já me indica o quê? Que eu preciso fazer algum trabalho, alguma coisa eu tenho que mudar em um dos dois.
Ou eu preciso mudar a maneira de aplicar a AP, a importância que eu dou, o jeito que eu estou aplicando, né? Até verificar de como é que esses alunos estão tendo acesso a essa AP e fazendo esse trabalho com a AP. A gente sabe que tem problema na plataforma, né? Isso tudo a gente vai indicar se os dados divergirem muito. A gente tem problema na plataforma, a gente tem ainda muita dificuldade de acesso, até dificuldade do aluno, as provas são longas. A gente tem uma série de dados que a gente pode analisar aí em cima dessas duas taxas de participação, se elas estiverem muito divergentes. Ela vai nos dar a condição de analisar exatamente o porquê que acontece essa diferença tão grande ou não. Ou se a gente já está conseguindo fazer um trabalho mais unificado, utilizando, sim, a AD e as demais atividades que a gente considera índice de engajamento da escola. Né? Então, ela pode vir ajudar nesse sentido, por exemplo, mas podem ter outros que vocês definam, tá? Perfeito. Eu acho que essa questão do cruzamento é fundamental, né? A gente cruzar esses dados para entender uma complexidade maior da escola, né? O CAED também apresenta dados de desempenho, né? Então, a gente tem aqui o desempenho global, né? Ele informa qual foi o percentual médio de acertos no caderno de teste. De acordo com o percentual total de acertos, é possível que a gente faça uma classificação do desempenho dos estudantes em 4, que são esses que estão aqui. Muito baixo, baixo, médio e alto, né? Então, muito baixo é a quantidade de acertos até 25%, o baixo, 26% a 50% de acerto, o médio, 51% a 75% de acerto, e o acima de 75% de acerto é a categoria alta, né? Então, é entender o desempenho da nossa escola, entender o desempenho do nosso aluno a partir da quantidade de acertos que ele teve lá na prova, né, na AP. Além do CAED ter aquela classificação, né, de como está a turma, né, como está o desempenho de cada ano e cada turma, ele tem o que também? Ele mostra quem são os alunos, né, que naquele desempenho que estão abaixo, estão na classificação abaixo, né? Como é que é aquela classificação? Não volta um pouquinho, Fê, na tela para eu lembrar aquela graduação? Volta uma tela anterior. Aqui, então, dos alunos que se encontram na classificação baixo ou muito abaixo, ele fala quem são esses alunos e quantos são esses alunos. Vai para a próxima tela. Então, ele fala que nessa situação de alunos abaixo ou muito abaixo, a gente tem 85 alunos daquela turma que requerem muita atenção. Ou, por exemplo, 210 estudantes aqui no caso, que é o exemplo que a gente pegou aqui do 9º ano, daquele grupo de abaixo, ou muito abaixo, ou abaixo, eles têm 210 alunos que requerem muita atenção. Ele fala quem é quem, né, quantos alunos são que estão nessa situação e quem é o aluno que está nessa situação. Se a gente for continuando, olhando as próximas telas, a gente vai entender melhor isso. Vamos para uma próxima tela, Fê, onde a gente consegue ver, né? Antes disso tudo, além dele te mostrar quem é quem, ele está mostrando quem é quem em relação ao quê? As habilidades. Quais são os alunos, né? E quais são as habilidades que ainda não estão concretizadas pela turma. Então, ele me mostra aqui quais foram as habilidades trabalhadas na prova e quais delas têm esse percentual de acerto, qual é o maior percentual ou o menor. E aqui eu tenho uma tomada de decisão para realmente olhar e ver qual que é a habilidade ainda que está com maior dificuldade, que tem mais, ainda não tem grande domínio da turma. Ele me mostra também indicador de habilidades, tá? Por turma, por série, por ano, tudo bonitinho que é cada um. E para sistematizar todos esses indicadores que a gente falou, de participação, de desempenho, de habilidades, como é que eu posso fazer a leitura disso? Vamos para a próxima tela para a gente dar uma olhada. Só quero comentar uma coisa que acho que é importante, entender a diferença do zero e do traço. E do tracinho, né? Muita gente pergunta o que quer dizer o traço, o que quer dizer o zero. O zero é isso, 0% dos alunos não acertaram aquela habilidade. Tá? Agora, o traço significa que essa habilidade
não foi trabalhada na prova do estudante, né? Não tinha nenhuma questão referente a essa habilidade, né, Fê? Isso. Então, a gente precisa entender a diferença desses dois indicadores aí. Na próxima vai aparecer o tracinho aqui que o Fê falou, né? Dá para ver aí. O que a gente tem? Aqui a gente compilou os dados todos os indicadores, né? Então, aqui é um exemplo, né? Por exemplo, a gente pegou no componente língua portuguesa, do primeira série A, do ensino médio, a gente pegou todos os indicadores. Então, o primeiro indicador, participação. Qual foi a participação dessa turma, né, no desenvolvimento da prova? Quem é que fez? Quantos alunos participaram da prova? 55% dos alunos participaram, fizeram a prova. Né, que fizeram a prova quer dizer o quê? Aqueles alunos que responderam de 24 a 26 itens, a 26 questões. Dentre esses, a gente teve uns 58% de quê? De acerto médio desta prova, né? Eles tiveram 58% de acertos médios, né? Teve muito baixo nenhum, 29% foi considerado baixo de acertos dessa prova, 58% médio, como a gente já tinha falado aqui, e 13% foi considerado alto. O que quer dizer isso? Lembra o que era cada um desses? Alto era mais de 75, médio era até 50, mais ou menos, né? Baixo é abaixo de 50 e muito baixo era abaixo de 25% de acertos, né? Então, a gente tem aqui, colocando aqui para a gente entender. Desses alunos que estão na graduação baixo e muito baixo, aqui no caso eu só tenho baixo, quantos alunos são do primeiro A que estão nessa condição de baixo? São 4 alunos, mas eles estão em quais condições? Eles estão no baixo, não no muito baixo. Então, eles estão na condição de o quê? De alunos em atenção. Eu não tenho nenhum aluno com muita atenção, né? Para saber. E dentro dessa turma, como é que foi o desenvolvimento dela em relação às habilidades, né? Quais habilidades a turma mais acertou, teve mais... assim, concretizou, elas estão melhores concretizadas por esse grupo da turma do primeiro ano. Elas estão aqui, aparecendo. Aquilo que o Fê falou, olha o tracinho aqui na H9, que quer dizer o quê? Essa habilidade não foi trabalhada nesse caderno de prova. Agora, a habilidade 4 foi e ninguém acertou. Não teve nenhum percentual de acerto. Então, é uma habilidade que a gente precisa dar uma olhada, ver como é que foi o trabalho. Pode ser que esse indicador aqui me fale exatamente isso. É claro que eu não tenho ninguém que acertou a H4. Por quê? Porque a habilidade da H4 eu ainda não trabalhei. Então, olha lá. O indicador, ele veio o quê? Confirmar, né? Está convergendo com aquilo que já estava esperando. Eu já sabia de antemão que o resultado ia ser mesmo esse, porque eu não consegui trabalhar com a minha turma exatamente essa habilidade. Então, a AP pode realmente indicar exatamente isso. Não quer dizer que ninguém sabe. Não, eu sabia que esse era o resultado. Esse resultado era esperado. Porque o que eu trabalhei com as minhas turmas é exatamente o reflexo do que está aqui na AP. Tá? Então, a gente precisa pensar nisso também. Não lembra que a gente falou? Não é todo mundo que aprende do mesmo jeito. As turmas estão em diferentes níveis de apropriação das habilidades. Então, a gente precisa parar e pensar individualmente em cada turma e em cada aluno. Porque elas são diferentes. Não quer dizer que elas foram mal aqui. Ai, meu Deus. Não, eu já estava esperando esse resultado. Porque esse era o caminhar dessa minha turma. Este resultado também veio realmente concretizar aquilo que eu já tinha verificado com os meus outros instrumentos de avaliação, tá? Então, a gente precisa ter também esse olhar, de não achar que o resultado da AP, meu Deus, não. Ele muitas vezes confirma aquilo que eu já estava trabalhando mesmo, tá? Então, este aqui é um exemplo que a gente já viu de uma turma. E se eu quiser saber do aluno, que eu falei que também dá para ver quem é o aluno e como é que ele foi individualmente. Olha lá, a gente pegou um exemplo aqui, um dado ilustrativo, tá? De uma aluna do primeiro ano também, do ensino médio, Juliana, né? Essa aluna participou da prova? Sim. Fez AP? Sim. Teve uma média de quantos acertos? 38% de acertos, tá? Ela com 38%, ela se enquadra em qual categoria? Uma categoria baixa, né? Porque ela só teve 10 itens que ela acertou. Ela precisa de uma intervenção de aprofundamento.
E quais habilidades ela realmente, como foi o desempenho dela em relação às habilidades, né? Olha lá, aqui embaixo eu tenho o quê? Quantas questões tinham trabalhadas com essa habilidade? Então, a habilidade 1 tinha uma questão que foi trabalhada com a habilidade 1, 01. Essa questão ela não acertou. Já a habilidade 14 tinha 8 questões da prova que trabalhavam essa habilidade. Ela apenas acertou 2. E a 16 tinha 8 questões que trabalhavam essa habilidade, ela apenas acertou 4. Isso me dá insumos para eu identificar como é que a Juliana, como é que foi esse percurso de aprendizagem da Juliana. E aí eu pego esses resultados e comparo com os meus, que eu tenho das minhas outras avaliações que a Juliana fez. E aí eu vou tentar ter um diagnóstico de qual é a aprendizagem, como está a aprendizagem da Juliana. Certo? Isso tudo vai me facilitar. Eu não sei o que é H1, eu preciso olhar naquele outro quadro, que tem a descrição de que é cada uma das atividades, e comparar com esse trabalho que eu estou fazendo com as habilidades essenciais lá dos meus outros instrumentos, ok? Fê? E aí, pensando, né, nesses indicadores, a gente precisa pensar em qual ação que a gente vai tomar a partir disso, né? Então, como que a gente coloca esses indicadores a serviço do que a gente pretende trabalhar e desencadear como professor, né? A gente precisa pensar. Então, como a Lu falou, olha, eu não trabalhei a habilidade 4, lá na minha sala, nos meus indicadores, está marcando que a habilidade 4 foi zerada pela minha turma, então eu já sei que aquela habilidade precisa ser desenvolvida, né? Tinha lá uma habilidade, não vou lembrar o número agora, mas estava com 100%. Eu sei que aquela habilidade está consolidada pela turma toda. Todo mundo que respondeu a prova acertou aquela habilidade, né? Então, a gente precisa pensar, criar uma estratégia, né, do que a gente vai fazer a partir daí, né? Entender como esses indicadores trabalham para a gente como aliados do que é o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, vocês precisam fazer essas análises, entender a situação do ensino-aprendizagem dos seus estudantes e tomar uma atitude, tomar uma medida para aquilo que vocês pretendem consolidar, aprofundar ou resgatar com eles, né? Então, a partir da análise desses dados, eu consigo pensar o que eu vou fazer, né? Como que a gente escolhe qual ação que a gente vai fazer? Né? Eu vou aprofundar, eu preciso fazer uma recuperação, isso já está consolidado, a gente não vai trabalhar mais, né? A gente precisa entender como que a gente analisa esses dados para a gente poder tomar essa decisão, né? E qual vai ser a estratégia que a gente vai utilizar para desenvolver essas habilidades, né? Uma eu sei que eu tenho que recuperar, uma eu sei que eu vou aprofundar. Eu preciso entender tudo isso, montar esse quebra-cabeça para a gente ter um cenário da situação que a gente vai tomar para frente, a ação que a gente vai desenvolver, né? Só para a gente fazer uma checagem, os meus indicadores, como é que eu sei se os meus indicadores foram bem escolhidos? Se eu fiz a escolha de bons dados para gerar bons indicadores. Eles precisam responder essas 3 questões. Se eu consigo fazer com que os meus indicadores respondam essas 3 questões, muito provavelmente os meus indicadores vão me dar a condição de eu tomar a decisão, de eu continuar nesse investimento do processo de aprendizagem da minha turma. Só para a gente sistematizar esses aqui, tá bom? Essas 3 questões é para isso. E isso aqui é o quê, né? Este é um exemplo de uma tabela, né, de uma construção de uma tabela, onde a gente sistematizou, os indicadores que a gente escolheu para usar. É apenas um exemplo, tá? Então, aqui no caso, a gente colocou as habilidades do bimestre, tem mais do que isso, a gente só pôs aqui para poder vocês enxergarem a tabela por inteiro. A gente colocou qual era a habilidade essencial aqui trabalhada, né, aqui neste exemplo, qual o domínio dessa habilidade total, parcial, e eu descrevi aqui o que para mim é considerado total. Isso tem a ver com o quê? Com a minha intencionalidade, com aquilo que suposto, que aquilo que a gente definiu, eu e com meus alunos, que o aluno iria aprender. Então, aqui eu escrevi aquilo que estava sendo esperado de desenvolvimento do aluno em relação a essa habilidade essencial. E eu discriminei o que era na sua totalidade, o que parcialmente ele pode ter aprendido.
para eu poder ali graduar, como é que está cada um desses alunos. Eu posso colocar mais graduações aqui? Posso, quantas eu quiser, quantas eu achar necessária, tá? Eu coloquei apenas 3, a total, que eu descrevi o que era a parcial, que eu também descrevi o que é ser parcial, e essa que não houve, que o aluno não fez, não participou, não veio, tal, a gente colocou. Que mais outro dado a gente colocou, outro indicador a gente colocou aqui que a gente levou em consideração? As tarefas do centro de mídias, né? A participação desse aluno nelas, também graduamos. A totalidade, ali uma mediana e uma menor do que 49. Também é por conta de vocês. Cada um de vocês sabe o que é que vocês querem, né? Como é que você quer, qual é o objetivo desses indicadores todos. Então, vocês vão graduar, que vão determinar o que querem para ser essa sistematização aqui. Quais são as graduações? Vocês decidem. Também colocamos a participação na P. Sim, não. Eu posso colocar outras fases? Que tipo de participação? Como é que ela se saiu? Né? Se ela teve a porcentagem de acertos, eu posso colocar outras graduações aqui. Essa aqui é apenas um exemplo, tá? Que nós fizemos para mostrar uma sistematização. A maneira como vocês vão dispor aqui dos indicadores, vocês decidem, tá bom? A gente só colocou esse um exemplozinho fácil para dar uma olhada, e aqui, baseado nessa análise aqui, a gente colocou os possíveis encaminhamentos. No caso, a gente colocou os encaminhamentos que a gente tem possibilidade, que é a SEI, a recuperação intensiva, o próprio aprofundamento, né, ou o aprofundamento, ou a própria continuidade desse aluno, né, para o terceiro e quarto bimestre, com atividades de recuperação contínua. A gente colocou aqui. E estratégias que a gente colocou é o quê? Utilizar o quê? Utilizar um plano individual de recuperação para um deles, os meninos de aprofundamento, desafios do currículo em ação, desafios de outras plataformas, né, um Saiba Mais, um projeto diferenciado, também, outras estratégias, né, trabalhar com as habilidades de suporte. Então, assim, quais estratégias a gente pode estar pensando aqui em estar utilizando de acordo com aquilo que foi apontado aqui pelos indicadores. Aqui são só exemplos, ok? Só para que vocês entendam como é possível viabilizar essa junção de todos esses indicadores para gerar os encaminhamentos possíveis. E aí, lembrando que esse exemplo está aqui na descrição do vídeo. Vocês podem baixar, podem utilizar, se vocês acharem que é interessante para vocês. Tá? É só um exemplo aí, ok? Né, a gente tem aí algumas ações ainda que vão acontecer, e aí a gente precisa entender quais são os encaminhamentos para essas ações. Então, pensando em tudo isso que a gente discutiu aqui hoje, nessa TPC, o que a gente pode considerar para embasar as nossas decisões para essas ações que estão por vir. Então, a gente tem a SEI, a gente tem o Conselho, a gente vai ter a recuperação intensiva de julho e o replanejamento do segundo semestre. Então, pensando na SEI, ela é um momento de retomada do processo de aprendizagem junto aos estudantes. Então, ela deve ser articulada com base nos dados de desempenho oferecidos pelas avaliações externas ou internas, né? Então, as ações diversificadas, elas precisam ser desenvolvidas pelos professores para que os estudantes retomem as habilidades ainda não aprendidas e a gente consiga aprofundar as que já estão consolidadas, né? Então, a Semana de Estudos Intensivos é um momento de uma análise que a gente precisa fazer para entender a recuperação e o aprofundamento de todos os nossos estudantes, né? A habilidade essencial, ela já foi consolidada? Se ela não foi, o que eu vou fazer para consolidar, né? Se ela já foi consolidada, que pontos eu posso avançar de discussão com o meu estudante? Como que a gente pode aprofundar essa discussão, né? Como que eu vou fazer esse aprofundamento, né? Quais são as atividades que desafiam a prática do meu estudante, né? A gente tem aí a OBMEP,
a gente tem o Saiba Mais do Currículo em Ação, a gente tem as plataformas, a gente tem as sequências digitais, a gente tem vários caminhos para fazer essa discussão de aprofundamento com o nosso estudante, né? Então, pensando que a SEI vão ser 4 dias e que isso vai estar acontecendo concomitante com o conteúdo de classe, é importante a gente pensar o que a gente pode fazer naquele momento, né? O que se enquadra melhor para aquele momento? Quais são as atividades que podem ser trabalhadas com autonomia, já que a gente tem pouco tempo, né? Então a gente tem aqui algumas sugestões, que é o quê? As reprises no centro de mídias, ou centro de mídias e as reprises, né? Perdão. Entender que a gente tem os repositórios que a gente pode utilizar, a gente pode resgatar conteúdos do repositório, a gente tem os conteúdos integrados que dá para a gente trabalhar, e aí a gente já fez um diagnóstico antes, a gente vai aplicar, então quais são as escolhas que a gente vai fazer, e depois a gente checa para entender essa autoavaliação e o que a gente tem para apontar do que foi a semana de estudos intensivos. Né? Só para a gente frisar bem, é uma semana muito curta, como você falou, né? É super rápida, e a gente precisa realmente ver qual é a melhor atividade para isso. Mas lembrando que a atividade não pode fugir do essencial. Eu já tenho o diagnóstico, então já sei, né? Como você falou, quem é quem. Os agrupamentos que eu vou ter na SEI, como é que eu vou trabalhar com esses grupos de alunos, seja de aprofundamento ou de defasagem, né? Mas eu não posso fugir disso. Eu tenho que ter esse diagnóstico original, eu tenho que ter a escolha bem feita para esses grupos e eu tenho que ter checagem. Por mais que eles estejam sozinhos, porque vão ter uma série de outras atividades nessa semana, conselho, e movimento Inova, e um monte de coisa que tem, eu preciso prever esses 3 momentos. O primeiro está garantido já. O segundo, como é que vai ser, uma atividade realmente adequada para curto tempo, e a checagem. Eu preciso ter essa checagem. Mesmo que seja por autoavaliação dos próprios alunos e eles darem feedback para o professor. Né? Eu posso fazer um trabalho com todos os alunos juntos e determinar papéis para cada um, e um aluno ajuda aquele aluno que tem um pouco mais tem um entendimento, que está num grau de aprendizagem um pouco acima do outro, ele pode ser um monitor desse? Posso. À distância, fazer um trabalho coletivo? Posso. Eu tenho que pensar qual é a melhor condição ali para a minha escola nesse momento, para eu ter que trabalhar nisso, mas pensar, uma atividade rápida de curto prazo, onde eu tenho esses 3 aspectos garantidos. Diagnóstico eu já fiz, aplicação, a melhor escolha que eu tenho e a checagem, é importantíssimo. Senão a gente não dá muito sentido a esse momento de estudo, né? Que é uma oportunidade a mais que a gente tem para estar trabalhando com todos esses alunos, tá? Mas vocês determinam como vocês acham, pelas condições aí da escola, qual é a melhor indicação para este momento, ok? Uma coisa essencial, coloquem os alunos a par disso tudo, discutam com eles como é que vocês vão fazer esse trabalho, contem para ele a proposta, perguntem para eles, peçam indicações, expliquem o porquê dessa semana, o que é que vai ser feito e de que melhor maneira a gente pode aproveitar. Deixem os alunos muito a par disso, que eles participem realmente do processo de construção. Não só que eles fiquem sabendo o que eles vão ter que fazer. Não. Eles sabem que eles vão ter que fazer e a gente também vai consultá-los, pedir opinião, veja se é interessante, se eles têm alguma coisa a acrescentar. Tá? Usem os alunos também para isso. Façam eles serem participativos desse momento só, também. Não só receptivos a tudo isso, ok? Vamos lá? A gente também vai ter o conselho de classe ano série, né? A gente precisa entender um pouco que o conselho de classe ano série é um espaço muito importante nas discussões da escola, né? Porque a gente consegue fazer uma dinamização coletiva do acompanhamento e do processo de ensino, né? Então, rever aquela ATPC que a gente teve do Conselho de Classe Ano Série, que a gente fez para o primeiro bimestre, é legal porque a gente faz umas discussões ali, né, do que é avaliar,
né? Tem alguns pontos que a gente coloca ali, a gente não quis repetir tudo, né? Não compensa, mas a gente precisa entender o que é o conselho, entender o que é esse processo coletivo do acompanhamento, né, dos nossos outros colegas, né, uma discussão dos pares, né? Então, entender como que as áreas enxergam aquele estudante é fundamental nessa discussão, né? A gente tem uma função muito rica dessas discussões, né? O conselho de classe ano série, ele é um processo que considera uma perspectiva integradora das diferentes dimensões cognitivas e socioemocional do nosso estudante. Então, a gente consegue definir coletivamente uma ação para diferentes aspectos que esse estudante apresente para diferentes professores, né? Então, a gente precisa discutir quais são os dados que são importantes para a gente analisar ali. O que esses professores estão sistematizando, né? Se eu sou da área de humanas, o que os meus colegas de linguagem, ciências da natureza, matemática, estão considerando quando eles fazem uma avaliação do estudante? A gente considera as mesmas coisas? Porque para mim é importante considerar isso e para o meu colega não é? O comportamento do meu estudante é o mesmo comportamento? Né? O que tem aula comigo é um comportamento parecido na aula de matemática? Por que é diferente? Né? Então a gente pode fazer esse nível de discussão no conselho, né? Priorizar uma discussão muito rica e entender que todos esses dados que vão surgir vão refletir na história do processo ensino-aprendizagem dos nossos alunos, né? Legal, importante também lembrar, já teve um primeiro conselho, né? Então, dali foram decididas algumas tomadas de decisão para o segundo bimestre. Então, é avaliar também se aquilo que foi proposto naquele conselho, a escola conseguiu, né, desenvolver, de que maneira, o que deu certo, o que foi atingido ou não, o que é que precisa ser revisto, né? E isso, lembrando que esse conselho não é uma decisão unilateral apenas da equipe escolar, né? Quando eu falo equipe escolar, não é na equipe escolar, não é só da equipe docente da escola e do gestor. Também temos a participação de alunos, temos a comunidade ali, para que tragam, frente a tudo aquilo que era proposto, que foi proposto, né, discutido no conselho anterior, e para que todo mundo tenha essas considerações. Como o Fernando falou, tudo bem, os professores, as áreas falam, mas também a visão dos alunos, da comunidade, dos pais, de como é que foi todo esse desenvolvimento, de que maneira se deu, né, daquilo que a gente já tinha conversado no conselho anterior, e como se deu agora para esse bimestre, e quais tomadas de decisão ainda temos que fazer, ainda temos que rever, mudar, ou realmente concretizar para o próximo bimestre, para a próxima atuação, ok? Tá? Como o Fê falou, nosso TPC anterior dá bastante insumo para vocês trabalharem legais o conselho, revejam, se vocês tiverem ainda algumas dúvidas, dá uma olhadinha lá, tá bom? Lembrando que é uma primeira discussão lá sobre o diário de classe, dá para pular aquela parte, né? Diminui bastante o tempo da TPC. Aí um outro item que a gente tem aí é a recuperação intensiva, né? Que daí é uma oportunidade que o nosso estudante vai ter de desenvolver as habilidades que a gente considerou que ele não conseguiu consolidar, né? Então, lembrando que a recuperação intensiva é de língua portuguesa e matemática, e aí a gente tem que pensar nesses processos que a gente vai passar aí, né? Como que foi a situação desse estudante na SEI? Né? No conselho de classe, quais foram as discussões que a gente apresentou ali? Porque daí, com base nisso, a gente pensa, analisa os indicadores, e aí a gente vê quais são as habilidades que precisam ser consolidadas para esse estudante. A gente está falando de um período que a aula provavelmente pode ser com um professor que não é da escola, né? É um outro professor. Então, esse outro professor precisa saber o que tem que ser trabalhado. Por isso que a gente fala
que é importante deixar um plano de ação individual do nosso estudante, né? Porque a gente precisa marcar as habilidades essenciais que ainda não foram consolidadas, as boas práticas que os professores já tiveram, né? A gente sabe que se trabalhar desse jeito vai dar resultado. Então, por favor, continue esse tipo de trabalho, né? Os roteiros de aprendizagem, utilizar as gravações que tem no centro de mídias, né? O que o professor já deixou lá, ou que tem na escola. Isso, as próprias dos professores, né, Fê? Eles desenvolveram. E as atividades do caderno do professor e do aluno, que vai ser trabalhado por esse estudante. A gente tem aqui um plano individual, um modelinho para que vocês possam utilizar. A gente já enviou por e-mail para vocês, já enviamos também no passo a passo para os coordenadores, e o e-mail, desculpa, foi para os coordenadores, mas os coordenadores vão passar para vocês, para que vocês montem, né, para que a gente tenha um trabalho mais efetivo na recuperação intensiva de julho. É muito importante, né, que o Fê falou, quem vai dar essa recuperação de janeiro, muito provavelmente não conhece esse aluno, né? Mesmo pode até ser um professor da escola, mas que não tenha contato com esse aluno. Então, se a gente não deixar minimamente, né, um registro aqui do que é para ser trabalhado com esse grupo de alunos, porque a gente já fez essa análise, por isso que temos todos aqueles indicadores, e a gente já sabe quais habilidades trabalhar com cada grupo de alunos, né, ou individualmente com cada aluno, dependendo da quantidade de alunos vocês têm para recuperação, vocês vão fazer essa divisão de acordo, né, se vocês já conseguem agrupá-los, ótimo, então a gente pode desenvolver essa ficha para um determinado agrupamento, né, que precisa trabalhar com essas habilidades. Quantas habilidades? 2 semanas, 2 habilidades essenciais? Tá, ótimo, não sei se dá para trabalhar mais do que isso, acredito que não. Né? Então, quais habilidades são essas que devem ser trabalhadas, né? Aí, como falou, quais são as situações de aprendizagem, as boas práticas, né? Onde eu tenho essas habilidades desenvolvidas aqui, nos roteiros de vocês, lá no caderno do aprender, né? No caderno também do currículo em ação. Em que lugares? Deixar para esse professor, que é um professor que muitas vezes não conhece essa rotina aqui da escola, não conhece o que o aluno está precisando. Né? O apoio digital, tem gravação para o professor, tem aulas prontas para o professor estudar, para que ele ajude ele a ministrar essas habilidades, esse conteúdo, esse material para o aluno. Tá? E quais são os instrumentos de avaliação que a escola normalmente trabalha? Tá? Mostrar para esse professor que a escola trabalha uma concepção de avaliação formativa. E, para isso, a escola é interessante que ele utilize esses instrumentos. Sondagens, rubricas, autoavaliação, testes, pode ser, mas que não deixe exclusivamente para o professor utilizar aquilo que ele quer, que ele não sabe qual é a rotina dessa escola. Então, mostrem para ele quais são os instrumentos avaliativos que vocês normalmente usam. Né, que são aqueles que refletem o quê? O tipo de trabalho que vocês fazem, que é um trabalho ali de processo formativo do aluno, por meio das avaliações. Tá? Então, quanto mais informações vocês derem para esse professor, melhor vai ser o trabalho dele, melhor vai ser o aproveitamento do aluno. Tá? Então, nesse sentido que a gente criou esse modelinho, que pode ser reformulado, né, Fê? Fiquem à vontade, tá? Para colocar o que vocês acham que é pertinente. Esse é só um exemplo, para que vocês tenham um apoio, mas fiquem à vontade, né? Também vai estar disponível, né, Fê? Isso, a gente deixa aqui na descrição do vídeo, aí vocês podem baixar, da mesma forma que a sistematização, é só um exemplo, e vocês podem modificar, considerando as necessidades de vocês, tá? E aí a gente tem o replanejamento do segundo semestre, né? Então, após a recuperação intensiva de julho, a gente precisa fazer uma nova análise do que vai ser trabalhado e do que a gente precisa atualizar, né, o diagnóstico e dar uma sequência da aprendizagem desse estudante. Então, o momento de replanejamento é fundamental para que a gente tenha uma análise, por exemplo, do resultado da AP, né, as habilidades essenciais que vão ser trabalhadas
no terceiro e no quarto bimestre, quais são as habilidades de suporte dessas habilidades essenciais, né, para a gente entender qual o percurso que vai ser desenvolvido, né? Como que a gente vai fazer um trabalho de recuperação contínua. A gente sabe das defasagens do nosso estudante, a gente já sabe o que esse estudante não conseguiu aprender. A gente está analisando agora os dados da primeira P, né? Daqui a pouco a gente tem os dados da segunda P. A gente consegue ir construindo um histórico de trabalho com o estudante, né? Pensar dos planos de aula, né, os roteiros de aprendizagem que a gente vai desenvolver a partir daí, né? Lembrando que em agosto a gente já vai estar com trabalho presencial, né? A gente vai estar atendendo uma quantidade maior de alunos no presencial. Então, como que a gente vai fazer esse controle e preparar essas aulas que vão atender alunos no presencial e no remoto? Como que a gente vai aliar o nosso trabalho presencial com o trabalho no centro de mídias, que é o trabalho que é o que os alunos vão acompanhar, os alunos que estão no remoto? A gente precisa pensar em tudo isso, né? Como que a gente vai ter uma articulação do material do Aprender Sempre e do currículo em ação. Então, a gente precisa ir considerando todas essas situações que acontecem no nosso dia a dia para a gente replanejar ações para o nosso segundo semestre. Só para lembrar uma outra coisinha, tudo isso que o Fê falou, e assim, no segundo semestre a gente tem um retorno, um replanejamento, o que a gente vai ter também de super importante para iniciarmos, para retornarmos, seja no remoto, seja no presencial, no plano, mas a gente tem todo aquele movimento de acolhimento desse aluno, né? A gente vai também pensar nisso, né? Como é que está esse aluno que vem, escutar esse aluno, o professor também, nós vamos escutar, vamos ter um momento de escuta de todos nós, né, para esse retorno, de que maneira vamos retornar, como estamos para essa retomada, né, para a gente conseguir ter um clima muito bom para a gente poder trabalhar todas essas questões e para que a gente possa realmente gerar aprendizado, né? Se a gente não consegue ter esse acolhimento, esse clima bom, não vai ser qualquer outra estratégia que a gente possa usar que vai funcionar. Então, a gente também vai ter o trabalho com esse acolhimento. A gente, nessa semana, tem a TPC da IFAP falando disso. A gente vai estar depois trabalhando com vocês nesse retorno também, provavelmente um replanejamento sobre isso, as equipes do Convive e tudo mais. Ok, Fê? Então, só para a gente lembrar de tudo isso, ter esse trabalho todo em conjunto que a gente vai ter, para que no segundo semestre a gente possa retomar, seja da maneira que for, né, no presencial ou no remoto, teremos os dois ainda, mas de uma maneira que possamos aproveitar melhor, assim, ter um bom aproveitamento das aprendizagens num clima muito favorável a toda a equipe, tá? Perfeito, Lu. Eu acredito muito que a gente precisa preparar tudo isso para a gente entender qual é a nossa função ali na escola, o que o aluno está indo buscar na escola, e a gente conseguir entregar um trabalho bem feito, né? Então, esse processo, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que dentro de tudo isso que está acontecendo é extremamente desafiador, a gente sabe que tem muitos fatores aí que precisam ser considerados dentro de tudo isso, né? Então, essa fala aqui, nossa, é uma fala de rede, né? Então, a gente tem que falar com todas as escolas, mas a gente sabe que vocês têm aspectos que são específicos da realidade de vocês. A gente sabe que tem situações que os seus alunos apresentam que são muito delicadas, né? A gente não está desconsiderando tudo isso. Então, a gente está trazendo aqui oportunidade que vocês consigam encaixar todas essas situações, todas essas dificuldades que vocês encontram, que a gente sabe que o dia a dia de vocês não é fácil, então a gente está tentando ajudar no desenvolvimento do trabalho que vocês fazem aí na escola, tá bom? A gente encerra a nossa TPC, lembrando que a avaliação da nossa formação, ela está disponível nesse link, né? A gente coloca esse link também na descrição do vídeo, então aqui embaixo, na descrição do vídeo,
tem o link da avaliação, acessem por lá, não precisa copiar isso não, tá? Todos os materiais que a gente citou aqui também estão na descrição e vocês podem acessar pelos links que estão aqui abaixo, tá bom? A gente agradece muito a participação de vocês, né, Lu? Isso, agradecemos muito, desejamos um bom trabalho para vocês e a gente se vê nas próximas ATPCs e também deixa os comentários, né, Fê? Ali no chat do vídeo ou no campo de comentários para a gente poder ampliar essa discussão, né, trocar com vocês algumas dúvidas, esclarecimentos que vocês tenham. Fiquem à vontade, a gente está à disposição de vocês. Um abraço e a gente se vê. É isso aí. Obrigado, Lu. Até mais, pessoal. Bom trabalho. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.